Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Boa noite, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um NetoCast Esportes ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 6 de junho, são 19 horas e 45 minutos e na região central de São Paulo temos 15 graus, tá ok? Este episódio, eu desde o início do programa, tenho que pedir desculpas aos ouvintes e aos participantes aí, certo? Que nós estamos gravando aqui no apartamento direto. Nós não estamos no Mocó do Osama, no estúdio do Osama, então nós estamos aqui com equipamentos mais precários, mas de qualquer forma o NetoCast está no ar. Hoje temos aqui a ilustre presença do nosso amigo Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, diretamente de Itajaí, Santa Catarina. Como é que você está, Pensador?
Boa noite, Neto. Boa noite a todos os participantes e ouvintes. Estamos aí curtindo esse frio delicioso, tá? 13 graus aqui também em Santa Catarina. É uma maravilha, cara. É isso aí. Diretamente lá do MongeCast, não, o Yuri não veio participar hoje. Fica aqui um abraço pro Yuri. Diretamente lá de Rio das Pedras, do Doublecast, nosso amigo Léo Nossetti. Como é que você tá, Léozão? Tudo certo, Neto? Olha, quase que eu falo igual um imbecil aqui com o microfone mutado. Valeu, pensador, por lembrar. E eu já só queria uma coisa, Neto, que você falasse Massachusetts de novo. Massachusetts. Essa só pra quem ouviu o giro de ontem, hein? Quem ouviu o giro de ontem? Não é questão de Massachusetts. Eu quero ver o Neto falar massagista de Massachusetts. Aí você também tá querendo abusar, né, pensador? Pelo amor de Deus, né? Aí também não, né? Forçar a amizade. Aí você tá forçando a amizade. Vamos lá, diretamente da Bahia, Salvador, nosso amigo aí, expert em Fórmula 1, Manolo. Como é que você tá, Manolão? Tudo bem, Neto? Boa noite a todos os ouvintes do Neto Esporte, boa noite, pensador, boa noite, Leozão. Vamos aí para mais um giro de esportes do NetoCast. É isso aí, Manolão. Obrigado pela presença novamente aí, ó. Já temos participante aqui. Nós estamos com o nosso amigo lá do Japão, Dan Endo, já está participando. Deixa eu adivinhar que ele falou? Vai, Corinthians? Não, ainda não. Ele colocou aqui, ó. Ele tá falando aqui. O Dan, direto lá do Japão, tá colocando aqui, ó. Na escuta aqui. Aí já tá tirando sarro lá que ele é padrinho do NetoCast, tá perguntando qual a recompensa. Depois eu vou conversar com você, viu, Dan? Olha aqui, ó. Tá frio, hein? Ele tá dizendo aqui, ó. E também complementa aqui o último comentário que ele deixou lá no chat do Spreaker. Ele colocou bullying ao vivo com o Neto. Pois é, Dan, você participou ontem fui escrachado em praça pública por causa de Massachusetts e hoje o assunto não ficou para trás, né? Não vão perdoar mesmo. Não tá, aliás, Dan, pode ter uma surpresa para você nesse episódio, porque como o Manolo falou que vai ser um giro de esportes, a gente hoje, pela primeira vez, vai cobrir um campeonato de Beyblade para girar bastante. Nossa senhora. Bom, lembrando que vocês podem participar aqui pelo chat do Spreaker, certo? E também diretamente pelo grupo do NetoCast lá no Telegram. Deixe seus áudios lá, que dentro do possível colocaremos aqui em tempo real no NetoCast Esportes ao vivo. Fica aqui um abraço para Alexandre Siuf. Eu não consegui avisar, ficou de última hora que... não consegui a tempo avisá-lo que não haveria gravação lá no escritório e o Siuf fica perto do escritório, apesar de que o apartamento também é perto, mas de qualquer forma não teria como mesmo. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui no NetoCast de hoje, no NetoCast Sport de hoje. Vamos começar aqui com o Manolo, com Fórmula 1, Manolo. Vamos lá, o que você conta aí pra gente? Vamos lá então. Bom, semana passada nós falamos sobre o Grande Prêmio do Canadá. E aqui eu vou dar só mais uma pincelada daquilo que eu já faço sempre quando há um intervalo entre uma corrida e outra. Obviamente, nós não teríamos comentários sobre uma corrida recente, uma vez que já foi feita a semana passada. Então hoje eu dou uma pincelada só para algumas curiosidades e algumas informações sobre a Fórmula 1 nessa sétima etapa do Mundial de 2018. Então nós teremos agora, no domingo, dia 10 de junho, o Grande Prêmio do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, com transmissão pela Sport TV 2, para quem estiver interessado em assistir ao vivo, às 15 horas e 10 minutos, ou seja, à tarde de domingo, né? O Grande Prêmio do Canadá como eu já disse, a sétima etapa do Mundial e consiste em 70 voltas numa pista de um comprimento total de 4.361 metros, onde o maior vencedor foi o Michael Schumacher, com 7 vitórias, e ainda tem em seu registro a melhor volta da prova pelo Rubens Barrichello, hein? Com 1 minuto 13 segundos, 622 milésimos, ainda em 2004. Ficou registro aí como curiosidade. O circuito de Villeneuve fica localizado na ilha de Notre-Dame, na cidade de Montreal, província de Quebec, no Canadá. A ilha é uma construção artificial criada
no Rio Saint Laurent, para atender às necessidades dos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976. Naquela época, era um complemento para jogos aquáticos, inclusive o espaço interno da ilha para a disputa de corridas, provas de atletismo, aliás, tá? E lançamento de disco, dardo e coisas do tipo. O circuito não é um dos melhores, com uma parte de pista permanente e outra adaptada, ou seja, eles usam uma parte que já fica fixa, que foi construída como uma alternância para a Fórmula 1, e a outra parte ela é adaptada em ruas. Então, é uma pista assim que ela tem muitas ondulações e é muito estreita. Há dois retões onde dá para se desenvolver bem, mas tem umas curvas muito fechadas, um cotovelo muito forte no final de um desses retões, que o carro tem que passar ali a uma velocidade baixíssima. Eu não tenho exatamente a velocidade, mas acredito que em torno de 50 km a 60 km por hora, o que na Fórmula 1 é quase parado. É um velocípede, né? É horrível. E os caras têm que fazer aquelas. Chegam com muita velocidade e tem que travar o carro para fazer aquele cotovelo fechado. E existe uma particularidade, né? Que é até um certo ponto folclórico aí da pista, que é o chamado Muro dos Campeões, né? É Muro dos Campeões porque é uma saída de uma chicane, que é tipo um S, que vem de um retão para pegar outro. E esse retão é o que dá o retão dos boxes. E o cara chega com muita velocidade ali, precisa segurar o carro, e no final tem um muro. Então, se ele fizer bem a curva e calcular bem a velocidade, ele vai passar assim, tipo um dedo do muro. E numa dessas histórias, o Damon Hill, o Jacques Villeneuve, o Schumacher acabaram se encontrando com esse muro. Como eram 3 campeões mundiais, acabou tendo o apelido de Muro dos Campeões, né? Onde os caras se arrebentavam lá, terminando de fazer a chicane. Mas... Então, se o Verstappen for fazer alguma merda na corrida, não vai ser aí que ele vai bater, porque ele não é campeão ainda, né? Exatamente. Pelo menos ele vai dizer assim, pô, eu tô me postulando a campeão. Mas, Manolo, só eu fiquei com uma dúvida. Ela é um circuito misto entre rua e autódromo mesmo? Ela na realidade, ela tem uma parte, porque existe um parque, é um parque grande, eu esqueci aqui o nome do parque, é um nome em francês, mas é um parque onde os turistas passeiam o ano inteiro, e uma parte dessa pista é utilizada pelos turistas, a outra parte ela fica fechada, é mais resguardada, porque é uma parte fixa para a disputa dos grandes prêmios que ocorrem lá anualmente. Eles aí simplesmente fazem uma conexão entre as pistas e outra, fazem entre as pistas, né? E fazem as demarcações para que então crie o desenho do circuito. Tá? Senhores, olha aqui, ó. Senhores, nós temos aqui no chat do Spreaker aqui a participação do Almir, lá do Curva de Rio, amigão aqui de Osasco. O Almir tirando um barato aí com o Manolo. O Manolo acompanha a corrida desde as épocas dos Velociraptors. Aí o Dan veio aqui, o Dan veio na defesa do nosso amigo Manolo aí. Aqui, ó, como estava sentindo falta do Manolo falando de Fórmula 1. Manja muito. Aí para não ficar de fora, o Almir fica lá. É claro que manja muito. Ajudou a criar o esporte montando o seu Velociraptor. Pois é. Eu troquei o pneu do Giclac. O Manolo foi treinador do... treinador do Juan Manuel Fangio, isso mesmo. Juan Manuel Fangio, tá bom. Manolo, mas... são poucos que viram aquela tua foto do lado do Ayrton, cara. A galera vai ter que engolir você a seco. Não, eu vou colocar aquela foto abraçado com a Ayrton Senna lá no
no coisa dos pensadores lá, pra eles calarem a Isso, boca. pra eles Tem ficarem problema. quietos. É isso aí, Foto mano. com o Ayrton, ninguém nunca reparou no Manolo no meio da corrida de bigas de Ben-Hur. Olha lá. Ah, pois é, tem essa também, né? Bom, vamos lá, vamos dar seguimento Bom, aí, vamos lá. Mas E daí, só antes, outra dúvida. De quando que é o recorde do Rubinho? Não, o Rubinho, ele tem né? aí, ele tem a melhor volta em 1 minuto, 13 segundos, 622 milésimos que ele conseguiu em 2004. Olha isso. Caralho, até os recordes do Rubinho demora pra cair. Até nisso ele é atrasado. Pois Puta é, que pariu. cara, é complicado, mano. Tá lá, desde 2004, ninguém bateu ainda não, hein? Exatamente, mano. É Pois mérito, é mérito. Pois é. A Vocês César, falam do rapaz, a o Rubinho rapaz- que é de Rubinho. Eu acho que o Rubinho, se não tivesse um tal de Schumacher, ele seria campeão do mundo umas 2, 3 vezes fácil. Ah, foi Eu muito... acho que o problema Rubinho não foi foi um o dos que Schumacher. teria o direito de se arrebentar naquele muro lá. E não se arrebentou no muro, né? Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Do grande barato, talvez do grande prêmio do Canadá, é que ele talvez seja o mais descontraído de toda a temporada, porque existem uma série de eventos, inclusive que acontecem, né, antes da corrida, tipo assim, os caras se reúnem, festejam muito, lagosta, é cerveja. Eles fazem tipo uma gincana entre eles, os mecânicos, entendeu? O pessoal das equipes mesmo entre si, e eles criam assim, lá era uma área atrás da ilha, tem uma área que foi destinada durante as Olimpíadas à canoagem, né? A remo, a esportes de remo. E os caras, então, improvisam um monte de barcos feitos de lata, de óleo, de um monte de coisa, e fazem uma competição, assim, bizarra entre eles. E é tudo na farra mesmo, na brincadeira. Isso antes de iniciar os trabalhos sérios da corrida, os treinamentos mais sérios. E é muito legal, cara. É um clima de descontração, assim, maravilhoso. O que Mônaco tem, assim, de charmoso e coisa e tal, Silverstone tem como aquela seriedade inglesa toda, a descontração no Grande Prêmio do Canadá é assim, talvez o ponto alto entre as equipes. Existe uma confraternização entre eles muito legal ali, é uma coisa assim que passa despercebido aos olhos da grande imprensa aí que só sabe malhar e falar besteira. Mas, voltando à pista, a FIA resolveu aumentar a chance de ultrapassagem durante o Grande Prêmio, é exemplo do Grande Prêmio de Mônaco, do Canadá, a exemplo do que fez no Grande Prêmio da Espanha e no Bahrein, né? Aumentou de 2 para 3 os pontos de DRS. O que é isso? DRS são aqueles pontos que o piloto pode usar a asa móvel, ou que permite uma velocidade maior no carro, respeitando a regra que para usar a asa móvel você tem que estar a uma distância máxima, aliás, mínima. É mínima, de né? Deve ser mínima. Um segundo do cara que está na tua frente. Se você estiver acima disso, você não pode ultrapassar o cara, né? E tem que ser exatamente naquele ponto onde é permitido usar a asa. Então tem toda uma combinação de fatores aí para que o cara ganhe mais velocidade na ultrapassagem. Então, Ele pega essa asa móvel aí também ajuda a aproveitar o vácuo que o pessoal chama, Manolo? Ela dá uma estilingada no carro. Sim. Né? Ela dá uma estilingada no carro, porque você diminui a pressão aerodinâmica do carro e aí ele dá aquela estilingada para frente. Mas você só pode fazer isso quando você tiver com o seu oponente a mais de um segundo de você, senão é arriscado, né? A menos de um segundo. Não, a menos é muito perto, Manolo. É isso que eu não tô Não, entendendo. não é perto. Na Fórmula 1, um segundo é uma... Isso é verdade. Na Fórmula 1, um segundo é uma eternidade, bicho. Então maluco. Você tem que estar 1 segundo ou menos do que isso para você poder abrir a asa para ele. Se você tiver a 1 segundo e 1 décimo, você não pode abrir a asa. Entendi. E escuta, essa mudança aí na DSR, né, que você falou?
O DSR os pontos de ultrapassagem, para né? o uso do sistema de asa móvel. Então vamos lá, vamos corrigir a pergunta. Eles abrem mais um ponto na pista onde isso é permitido. Certo. Só teriam 2, eles estão botando para 3 para poder aumentar as probabilidades de ultrapassagem e dar mais dinâmica à corrida. Escuta, tá? e esses pontos que foram acrescentados aí, onde é permitido o DSR, elas foram adicionadas só para essa corrida ou não? Não. As pistas, elas são, no início da temporada, elas são previamente demarcadas com pontos específicos. As equipes estudam isso e os pilotos treinam em cima disso e são acompanhados pelos boxes através das medições, tá? Entendi. E aquilo ali corre tudo dentro da coisa. Então significa que... Desculpa interromper, mas significa que poderá, para a temporada do ano que vem, por exemplo, poderá ser diferente, né? Pode, se eles entendi. acharem que ficou mais interessante com essa nova inserção de pontos de ultrapassagem, com certeza. A ideia é tornar a corrida o mais vibrante possível, criar mais chances de ultrapassagem para que a corrida fique mais interessante. Olha né? aqui, ó, temos comentários lá no chat do Spreaker. Nosso amigo Dan Endo, lá do Japão, disse que, ó, eu lembro dessa foto. O Manolo já deve ter mostrado mesmo. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o Dan disse o seguinte, ó, eu pensava que era recorde de quebra de carros na corrida. Não. Aí o Almir coloca aqui, lá, o Manolo foi o treinador do Ben-Hur. Vai, Almir, pelo amor de Deus. Vamos aproveitar. Eu adoro meu fã-clube. Mas veja bem, o Dan tá aqui, o Dan, sabe, o Dan tá no Japão, né, cara? Vamos falar de velocidade, não tem tecnologia mais apropriada do que a vinda do Japão, né, cara? Então... Peraí, você tá querendo dizer que os japoneses são precoces? Não, estou dizendo que a tecnologia japonesa é melhor que a do mundo, pronto. Ó, talvez perca pra alemã, mas aí o Dan vai falar que eu sou da mancada da bala e tudo mais, aquilo tudo, né? Essa questão de tecnologia é relativa. Hoje, essa semana o Hamilton estava passeando lá nos Estados Unidos com a Ferrari dele, eu não me lembro bem onde. Verdade, quebrou a Ferrari, verdade. Quebrou a Ferrari que é feita sob encomenda, 15 milhões, num carro que quebra no meio da rua por um defeito idiota, e aí de repente, em vez de estar com a Ferrari, ele devia estar com a Mercedes, né? Então, isso que me admira. Não, mas não adianta, né? É o status. O Pensador ia falar alguma coisa, Pensador, eu cortei você. Sim, vamos apresentar. Chegou um novo participante, tá aí na janela, o senhor Leonardo Mogli, do Galera do Hall. Caramba, eu não acredito, eu não estou de olho na janela. O Mogli tá aí, cara. Sejam bem-vindos, Mogli da Galera do Hall, cara. Deixa eu concluir. Então, Pera, só apresentar aqui, Manolo. Mogli, tudo bem com você? Fala, galera, tudo tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Cara, estamos ouvindo perfeitamente. É isso aí, o Mogli, ele é fã de basquete aí, praticante de basquete, que só pela foto dele aqui você já vê ele dando uma enterrada lá fantástica com um guarda-chuva. É isso aí, Mogli... Basquete não, eu sou fã de NBA. Não, pera aí, NBA sem o esporte basquete não existiria, pô. Isso. Bom, vamos lá, vamos esperar... Isso que você tá falando é a mesma coisa que dizer que futebol e... rugby são as mesmas coisas? Ou soccer e futebol americano são a mesma coisa? Então desculpa que a pisada na jaca que eu dei, então. Pronto. Mas vamos lá, legal. Ele já chega dando voadeira na geral. Então, bicho, quem conhece, quem sabe, que sabe. Assistir diz que eu sou motoboy de treta. Motoboy de treta. Mogli, muito obrigado pela presença, cara. Vamos esperar o Manolo aí. Manolão, vamos lá, dá seguimento aí na Fórmula 1. Então, vamos lá. Notícia da Fórmula 1, nós temos aí o Daniel Ricciardo, ele vai ser punido, não tem jeito, no grid dessa corrida agora do Canadá, devido à troca do sistema de recuperação de energia que foi danificado lá em Mônaco. Vocês lembram que ele perdeu potência por conta do dano nesse sistema e tudo na Fórmula 1 tem um prazo durante a temporada para ser trocado. Se você precipita esse prazo, né, antecipa esse prazo, você é punido com posições no grid de largada. A equipe não sabe informar em quantas posições ele vai ser punido, mas ele vai ter que fazer um treino muito bom para conseguir uma posição boa para
compensar a redução de posições que ele terá no grid oficial, né? É isso aí, olha, temos aqui a participação do Julian Catino. Desculpa interromper, Manola, que senão perde também a sequência aqui dos comentários. E como a gente está ao vivo, o Julian Catino acabou de fazer um comentário aqui, nosso amigo Julian. Seja bem-vindo, Julian. Olha aqui, Neto, ser fã de enterradas é outro esporte. Tá bom. Obrigado aí, Julian, pela participação. Vamos lá, Manolo, vamos concluir. Então aí, como a gente estava falando do Daniel Ricciardo, então aconteceu aí os bastidores da fofoca da Fórmula 1, que se falava que o Daniel Ricciardo sairia da RBR, né? Havia uma intenção da Ferrari, dele ir para a Ferrari ou ir para Mercedes, aquela coisa toda. E aí, na questão da Mercedes, o Niki Lauda já se antecipou e já disse, o Hamilton está praticamente fechado com a gente de novo, e só depende aí de umas questões aí, de uns ajustes com patrocinadores, mas praticamente o Hamilton já está renegociado para se manter na Mercedes. Só que o Daniel Ricciardo está se amarrando para assinar a renovação com a RBR, porque ainda está esperando as renovações de Ferrari ou da Mercedes. Bom, na Ferrari, o Vettel não sai, com certeza não sai. O que pode acontecer é que o Kimi Raikkonen provavelmente esteja disputando seu último grande prêmio e deva se aposentar no ano que vem. Então, surgiria sim uma vaga na Ferrari. Agora, se será o Daniel Ricciardo, aí já é outra história, né? Então, amigos, é basicamente isso. Ô Manolo, você tá aqui, antes eu ia perguntar se você tá com a classificação aí, se não tiver, dá uma olhadinha aí como é que tá a classificação, porque o Julian Catino fez um comentário aqui, ó. Tem mais ultrapassagem. Enquanto ele procura, Neto, eu tenho uma outra notícia, se quiser. Não, só um minutinho aqui, ó. O Julian colocou aqui, ó, ao vivo aqui pelo chat do Spreaker, lembrando que vocês podem participar ao vivo aqui pelo chat do Spreaker e também pelo grupo do NetoCast no Telegram. O Julian colocou aqui, ó, tem mais ultrapassagem na Avenida Doutor Arnaldo ao meio-dia do que na Fórmula 1 de Mônaco. E é verdade. Pô, mas a Fórmula 1 de Mônaco, ela não é necessariamente uma pista de ultrapassagem, né? É uma pista travada por natureza, sempre foi. Ela é mais, eu costumo dizer que Mônaco é assim, um passeio para as pessoas conhecerem os carros de Fórmula 1. Porque sim, nas pistas velozes eles passam rápido demais, não dá para ver muito bem, não. E em Mônaco você vê os carros desfilando. Mas vamos lá, ó. Vamos lá. A classificação geral dos pilotos no Mundial de 2018 está dessa maneira. Lewis Hamilton, da Mercedes, com 110 pontos em primeiro lugar. Em segundo, Sebastian Vettel, da Alemanha, da Ferrari. Da Alemanha a gente já sabe que ele é. Com 96 pontos. Daniel Ricciardo, da RBR, com 72 pontos, está em terceiro. Em quarto, Valtteri Bottas, da Mercedes, com 68. Em quinto, Kimi Raikkonen, da Ferrari, com 60 pontos. Em sexto, Max Verstappen, RBR, 35 pontos. Em sétimo, Fernando Alonso, McLaren, 32 pontos. Em oitavo, Nico Hülkenberg, da Renault, com 26 pontos. Em nono, Carlos Sainz Jr., da Renault, com 20 pontos. Em décimo, Kevin Magnussen, da Haas, com 19 pontos. Em 11º, Pierre Gasly, da STR, com 18 pontos. Em 12º, Sérgio Pérez, da Force India, com 17 pontos. Em 13º, Esteban Ocon, da Force India, com 9 pontos. Em 14º, Charles Leclerc, da Sauber, com 9 pontos. Em 15º, Stoffel Van Dorn, da McLaren, com 8 pontos. Em 16º, Lance Stroll, da Williams, com 4 pontos. Em 17º, Marcus Ericsson, da Sauber, com 2 pontos. Em 18º, Brandon Hasley, da STR, com 1 ponto.
Em 19º, o russo lá, Sergei Sirotkin, da Williams com nenhum ponto. E em 20º, o nosso querido e acidentado Romain Grosjean, da Haas, com 0 pontos. Consegue, ainda tá como o lanterninha. Ainda colocaram o cara na lista dos pontuantes, vamos dizer assim, dos classificados. Aí, pô, pelo amor de Deus. Bom, olha aqui, só para encerrar então a Fórmula 1 aqui, que nós temos muito chão pela frente, agora com o nosso amigo Mogli aí, mas que vem... querem no Mundial de Construtores, eu vou dar só os 3, a Mercedes está em primeiro com 178 pontos, em segundo está a Ferrari com 156, em terceiro a RBR com 107. Ah, beleza, mano. Para vocês terem uma noção. Eu não sabia que você ia falar dos construtores, mas como é que então, vamos repetindo então, quem tá em primeiro de construtores é? A Mercedes com 178 pontos. Depois? Em segundo a Ferrari com 156 pontos. Em terceiro a Red Bull Racing, né? Que nego fala RBR. É isso aí. Bom, excelente, Manolão. Ó, é o seguinte, só para encerrar então, Fórmula 1, como é que é? E com 107 pontos a RBR. Para vocês terem uma ideia de que esse pelotão dessas três está tão no mundo, tão num outro universo, o quarto colocado, que é a Renault, que tem o Carlos Sainz e o Nico Hülkenberg, está com 46 pontos, gente. A terceira tem 107, a quarta tem 46 pontos. Imagine que essas três estão num universo bem... totalmente diferente, né? É complicado. Então, isso tudo é em função dos investimentos em tecnologia e tudo mais. São as equipes é muito dinheiro que é investido. Para que você tenha uma ideia, quando um cara daquele bate um carro de Fórmula 1 e quebra aquele bico da frente, onde tem aquelas duas asas, um bico daquele com aquelas duas asas, em dinheiro nosso, é em torno de 450 mil reais. Meu Deus. Um bico daquele com aquelas asas. E agora deve estar mais caros, porque as asas agora são confeccionadas com aquelas aletas que são mini reguladores aerodinâmicos. Sim. E aquilo ali é uma obra de arte, fazer um negócio daquele. Então, eu acho que já dobrou o preço. Então, quando o sujeito erra uma curva e bate no murinho, ou num pneuzinho, ou num qualquer área de escape, que ele arrebenta aquilo, amigo, ali já é um prejuízo de quase R$1 milhão. Bom, Manolão, desculpa só interromper, nós estamos aqui com o tempo já correndo. Então, vamos lá. É o seguinte, olha aqui, ó, só quero encerrar o Léo tem um comentário aí pra gente encerrar a Fórmula 1, mas antes só um comentário do Dan Endo, que já deixou lá no Spreaker há um bom tempo já. O Senna conseguiu ultrapassar em Mônaco e já comentamos sobre isso em vários podcasts já. Léozão, vamos lá, diga lá o que você tem aí pra gente encerrar a Fórmula 1, que temos muito trem pela frente ainda, cara. Só pra responder esse comentário do Dan, o Senna ultrapassaria em Ouro Preto. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Olha, com a presença do Mogli aí. Mogli, você quer adiantar a pauta aí com relação à NBA aí? Como é que faz? Então, você não pode seguir aí. Eu nem sabia que tinha pauta. Não tem pauta. Aqui tá ao vivo, Mogli. A questão é que... pauta aqui a gente costuma falar improviso. Tipo... cara, a gente aqui ao vivo, a gente liga o microfone e sai falando. Você já participou e já estava avisado de que aqui é assim. Se você quiser adiantar a pauta aí pra falar sobre a NBA aí, tem muito assunto ou dá pra esperar? Dá pra esperar, tá tranquilo. Então, beleza. Então a gente vai falar na sequência de futebol. E o Pensador, o Pensador também não trouxe, e a gente está com a ausência do Alexandre Siuf aqui para falar de UFC. Então nós praticamente teremos futebol e NBA. Então vamos lá, Leozão, Manolo, vamos falar sobre futebol. Vai lá, Léo. Deixa eu só passar essa última notícia que eu tinha separado aqui, Neto, sobre Fórmula 1. Vai lá. Que é um piloto da motovelocidade, o tetracampeão de motovelocidade, o Marc Marques, ele foi convidado aí pela Red Bull e pela Toro Rosso, né? Toro Rosso é uma escuderia da Red Bull, né? Certo. Ele foi convidado para guiar
fazer um teste com o carro da Fórmula 1, né? Então ele guiou um RB8, que é o carro da Red Bull da temporada 2012, com a pintura da Toro Rosso, por causa que eles têm um acordo com a Honda, que é a equipe do Marc Marquez. E ele recebeu muitos elogios dos executivos da Red Bull. O teste foi na última terça no Red Bull Ring, lá na Áustria, e a impressão dele foi tão que o pessoal da Red Bull já está dizendo: ele pode guiar pela Red Bull em 2021. Caraca, tinha pouca gente bicho. boa acompanhando o teste. O Helmut Marko, que ele é o chefe, o consultor da Red Bull, né? Também o Mark Webber, que foi o ex-piloto da Red Bull e o cara que deu a aula aí pro Marques, além do Niki Lauda, que é um presidente da Mercedes, e o Yamamoto, chefe de divisão da Honda. Segundo o jornal alemão Speedweek, o Marques fez 50 voltas com pneus usados e atingiu a marca de 1 minuto e 16 segundos. E é um cara de MotoGP podendo ir para a Fórmula 1. Fórmula 1, o Valentino Rossi Ô, Leozão, eu fico imaginando, o cara faz curva deitado no chão, imagina um negócio que não tomba nem a pau, ele fala, isso aqui pra mim é corridinha de velocípede, cara. O Niki Lauda, ele faz curva deitado no chão, quer dizer que ele é o famoso cara que cai de pé e corre deitado? Exatamente. Pode ser. Isso é chuva, cara. Não, então... Não, Vamos lá, português Leozão. descendo no ônibus. Vamos lá. Bom, tá certo. Só pra gente encerrar, o Niki Lauda, que é uma das maiores lendas do automobilismo, ele falou: o Marques, ele se adaptou rapidamente, vai consequentemente, se ele quiser mudar de áreas, ele vai ter o espaço na Fórmula 1 rápido, e ele pode até igualar o britânico John Surtees, que ele foi um cara que ele ganhou o campeonato mundial de MotoGP e de Fórmula 1. Olha isso, cara. Eu me lembro dele e eu vi ele correndo. Bom, vamos lá, senhores, vamos passar para o John Surtees. Inclusive, na Fórmula 1, ele chegou a fundar uma equipe, tá? A Surtees. Isso aí. Bom, vamos deixar essa proseiro para outro episódio do NetoCast Esportes, que nós temos muita coisa aí. Ô Leozão, vamos começar com a Série B hoje ou não? Vamos, já que a gente tem muito assunto, vamos tirar a D e a C do par, vamos falar da Série B e da Série A. Pois é que eu tô falando, Caramba, vamos pular direto pra Série B e a Série A? Porque vamos pra Série B. Porque eu sei que o Mogli tá aí cuspindo marimbondo pra falar da NBA. Precisava do Petros aqui hoje, fica um abraço pro Petros, cara. Poxa, mas o Leozão também gosta de basquete, então ele vai poder pelo menos sustentar aí alguns contrapontos. Eu gosto, mas eu tô triste, viu? Com o Léo Mogli aí, que o cara é ninja aí no basquete, cara. Mas vamos lá. Tá triste por quê? Porque tá triste o que aconteceu lá em Oakland, né? Pera, vocês vão atropelar a pauta, para com isso, ó. Vamos lá. Vamos falar de futebol. O Mogli, ele costuma causar nos episódios. Vamos lá. Brincadeira, Mogli. Vamos começar. Imagina, vamos lá, vamos partir para futebol, para Série B, depois Série A e vamos partir pro basquete, que hoje o negócio vai ferver, cara. Vamos lá. Série B do Campeonato Brasileiro, a gente teve rodada cheia ontem, a 9ª rodada da Série B. Lembrando, a Série A para durante a Copa do Mundo, não temos jogos da Série A durante a Copa do Mundo, mas B, C e D, séries B, C e D, rolam durante a Copa do Mundo. Afinal de contas, acho que nenhuma seleção vai convocar algum jogador do Oeste de Barueri, né? Vamos lá, então. Sem comentário. Do PAC, Palmital Atlético Clube, não vai aparecer lá, né? Vamos lá, então. Jogos da 9ª rodada, ontem tivemos lá no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, o Juventude empatando em 2-2 com o Atlético de Goiás. Tivemos o Figueirense batendo Londrina por 1-0 no Orlando Scarpelli, lá em Floripa. O Criciúma, que não havia... A última rodada foi a primeira vitória do Criciúma. Essa rodada já foi lá e fez 4-1 no Paysandu, dentro do seu estádio. Belíssima vitória. Ainda está na zona do rebaixamento, mas já deu uma respirada boa na competição. Tivemos também no Couto Pereira, em Curitiba, lá no Alto da Glória. Tivemos o Coxa batendo a equipe do CRB por 1-0. Boa Esporte Clube lá de Varginha, não tem ET jogando no time, empatou em 2-2 com a equipe do São Bento de Sorocaba. Tivemos também lá no Estádio Rei Pelé, nas Alagoas, o CSA perdendo dentro dos seus domínios para o Guarani de Campinas. O Guarani
fez 2-1, sobe na tabela, já começa a mirar objetivos mais altos, como por exemplo o G4. Olha o Sampaio Correia, Bolívia querida, lá do Valdão, empatou em 1-1 com a equipe do Avaí, o jogo lá no estádio Castelão, no Maranhão. Tivemos também, o imbecil trocou de janela aqui, agora sim, tivemos Ponte Preta e Goiás, né, o jogo no Moisés Lucarelli aqui em Campinas, 2-1 para Macaca, belíssima vitória da Ponte, que também respira. Oeste e Brasil de Pelotas empataram em 0-0 na Arena Barueri, as duas equipes ameaçadas pelo rebaixamento. E no estádio Serra Dourada, em Goiânia, a equipe do Vila Nova e o Fortaleza empataram em 0-0. Vamos passar a classificação rapidamente aqui? Vamos lá. O Fortaleza é o líder com 23 pontos e não perdeu ainda no campeonato. Está invicto. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Tá fazendo um bom trabalho, né, Leozão? Tá fazendo um bom trabalho, vai. Um baita trabalho. Só mostra, o Manolo, acho que vai concordar, só mostra que ele deveria ter começado de baixo mesmo, né, Manolo? Acho que ele dá um passo pegar o São Paulo já de cara. São Paulo é um time muito grande e a galera comeu ele vivo lá. Desculpa do trocadilho com o São Paulo. Mas exatamente, cara, mas a história dele com o São Paulo, ele foi usado. Foi boi de piranha, Manolo. Foi boi de piranha, pô. E aí queimaram o rapaz, pô, ele é uma figura importante dentro do São Paulo, uma figura histórica dentro do São Paulo, e usaram o rapaz para autopromoção e acabaram queimando o rapaz. Sacanagem. Eu não sou. Mas ele vai ganhar, olha, apesar de ser corintiano e tudo mais, ele vai ter seu lugar ao sol, cara. Pelo que o Leozão tá dizendo aí, a gente tá acompanhando, vai ter seu lugar ao sol e calma que ele vai vir de baixo, igual o Leozão tá falando, ele vai vir de baixo e vai ascender por mérito. Exato. O trabalho não é só bom no campo, o Rogério ele tá estruturando, ele tá criando uma estrutura de primeiro mundo no Fortaleza. Uma estrutura que não existe no futebol nordestino. Então, o legado que ele vai deixar lá no Leão do Ceará vai ser muito grande mesmo. Então vamos lá, Leozão, vamos lá. Só pra gente continuar a tabela, a diferença do Fortaleza pro CSA já são 6 pontos. Então o Fortaleza deu uma disparada aí. O CSA é o segundo com 18 pontos. Na terceira posição tá o Coritiba com 17 e o Avaí é o quarto com 15. Temos aí só esses 4... o coquetel Molotov aqui. Olha lá. Mas por que se prender a ser técnico? Porque pelo que eu não sei direito, não acompanho futebol como a maioria das pessoas. Não, mas vai lá. O que vocês comentaram, ele tá sendo um gerente geral, no caso. Um general manager. Na verdade, lá na Europa, o treinador é uma espécie de general manager mesmo. Ele faz tudo. Lá não tem, que nem aqui no Brasil, coordenador técnico, diretor de futebol. Não, treinador faz tudo. Treinador pede reforço, treinador contrata, treinador monta esquema, ele faz planejamento, tudo é ele. Aqui no Brasil que se divide essa função, mas o Rogério está sendo realmente uma espécie de gerentão mesmo da equipe. É mais ou menos isso que o Mogli falou. Isso é interessante, apesar de eu também, igual o Mogli falou aí, poxa, eu também não acompanho muito, mas isso é interessante que ele vai se tornar meio que o executivo aí do time, né? Ele é o poder executivo do time. Isso começou com o Alex Ferguson, né? Lá no Manchester United ele fazia de tudo. Ele era técnico, ele era diretor, ele era quem contratava, ele fazia café, só faltava chutar a bola pro gol. Mas é mais ou menos por aí, sim. E no Brasil tá chegando isso agora. O Brasil atrasa em tudo também, né? Normal. Mas vamos lá, Leozão, vamos embora. Toca o barco. Só pra continuar, esses 4 que eu falei, Fortaleza, CSA, Coritiba e Avaí, nesse momento estariam ascendendo a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu fico impressionado, de vez em quando eu falo umas palavras bonitas aqui. Ascendendo, né? Quinto lugar é do Paysandu, com 15 pontos. O sexto é o Figueirense, com 14. Na sétima posição está o Vila Nova, também com 14. E o oitavo é o Bugre de Campinas, o Guarani, tem 13, juntamente do São Bento de Sorocaba, também tem 13 pontos. O Bugre aí, um abraço pro Adriano Moneta aí, jornalista também, aí, amigo de vocês aí, ó. É isso aí. Exatamente, São Bento tá invicto. É bem verdade que empatou 7 jogos e ganhou só 2, mas tá invicto.
Vamos falar também do Atlético de Goiás, que é o 10º colocado, está na metade da tabela com 12. O Londrina também tem 12 na 11ª, o 12º é o Sampaio Correia com 11. A Ponte também tem 11, o Juventude 11, o Oeste 11. E fora da zona de rebaixamento, o primeiro time fora é o Brasil de Pelotas com 10 pontos. Sendo rebaixados até o momento para a Série C do Brasileirão, tem o Criciúma com 7, o CRB com 7, o Goiás com 5 e o Boa Esporte, que está na hora de mudar o nome para Ruim Esporte, né? Porque tá difícil, é o lanterna do campeonato. Bom, vamos lá. Vamos para a Série A, então? Vamos para a Série A. Segue o carro. Alguém tem algum comentário, Manolo? Alguma coisa aí? Pensador, Mogli? Não. Vamos frente. Então vamos embora. Vai tocar o barco. Então, o único comentário que eu queria fazer, na verdade, não é sobre isso, é sobre a Copa do Mundo em si. Eu recebi agora há pouco notícias de que um teórico, esses teóricos que surgem do bueiro, de lugar nenhum, acabou de teorizar que o fim do mundo acontecerá dia 24 de junho, ou seja, bem na Copa do Mundo. Olha de novo, cara, de novo, cara, pelo amor de Deus. Em pleno São João. Todo ano ano. Eles querem acabar com o mundo, pelo amor de Deus. Vai. Mas olha só, eu tenho certeza absoluta que alguma pessoa vai morrer nesse dia. Logo será o fim do mundo para essa pessoa. Verdade, não. Olha, serão milhões de pessoas morrendo nesse dia. Então, para eles, o mundo acabou mesmo. É isso. Todo ano tem um cara que fala que o mundo vai acabar e todo ano tem um cara que fala que o ano é o ano do podcast. Né? Não, eu só queria que o ano acabasse pro cara que fala que o mundo vai acabar. Tipo, ele morra nesse ano, cara. Pô. Atenção, ouvintes, você acabou de só tem uma verdade na vida. Neto desejando a morte de um cidadão. Exatamente. Não, meu. Na verdade, gente, só tem duas verdades na vida. A primeira é que um dia a gente vai morrer. E a segunda é que este ano é o ano do podcast. Exatamente. Essa é fake news. Não, eu acho que a frase "este ano é o ano do podcast" deveria ficar justamente em qualquer botequim do Brasil, logo embaixo de "fiado só amanhã". Ah, ótimo. Eu vou providenciar isso no Empório do Bacalhau amanhã. Aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos para a Série A, vamos lá. 10ª rodada teve ontem aí a equipe do São Paulo Futebol Clube, que já não está mais invicto. São Paulo perdeu no final de semana para o Palmeiras, beleza. E agora empatou em 0-0 com a equipe do Internacional no Morumbi. Foi um jogo ruim, o São Paulo tentou um pouco mais no primeiro tempo, o segundo tempo foi inteiro do Colorado, 0-0. Que não é de todo ruim para as duas equipes que continuam na zona de classificação para a Libertadores da América. Nesse momento está rolando no estádio Manuel Barradas, em Salvador, no Barradão, o Vitória e a Chapecoense estão fazendo um filme de terror às 19h30 lá no Barradão. 0-0. 0-0. Outro filme de terror que está acontecendo agora no Engenhão é o Botafogo e o Ceará. Outro jogo também em 0-0 por enquanto. O Ceará tem a estreia do técnico Lisca Doido. Olha só. O cara era tão doido que ele foi assistir um jogo do rival no meio da torcida do rival para observar a equipe. É muito doido mesmo. Tem uma pergunta pro Mogli, aproveitando que ele tá participando aqui hoje. Ô Mogli, eu sei que teu lance é NBA, basquete e tal, mas você tem algum time aí que você torce aí no Rio? Que time é teu, Neto, quis perguntar? Não. A pergunta não foi essa. O Léo está colocando palavras na minha boca e eu não digo palavras na minha boca, hein? Vamos lá. Ô Mogli, você tem algum time aí de futebol, cara? Só por às vezes por hobby? A resposta babaca seria sim. Tenho. Então, beleza. Sim, mas agora vamos. Outra pergunta, pergunta qual? Não, sim, vírgula. Vamos lá. Então, eu costumo dizer que o meu time é Bangu por eu ser banguense. Ah, legal, pô.
Você não tem time, querido, você tem desespero. Pronto. Pô, Manolo, aí não. Pô. Mas eu sou botafoguense. Aí, cara. O pensador é Vasco, cara, então. Só tem sofredor aqui, cara. Vamos lá. Sofredor aqui. Venceremos. Exatamente. Nós estamos melhor de time aqui. Cara, legal, ó. Temos Botafogo aqui do Mogli, temos Vasco. Ainda bem que eu sou corintiano, cara. Não, mas, pô. Mas, ó, você quer um dos 7 títulos aí pra você, eu escolha qual. Tomamos campeão da porra toda. Vambora. Não, mas tomamos sarrafo aí, ó. Tomamos sarrafo do Flamengo. Então você sabe que é. Ah, mas é normal. Mas beleza, vamos lá. Então vamos tocar o barco aí, Leozão. Me roubando. Não, vamos lá. Polêmicas à parte, vai lá. Deixa o bombado à parte lá. Vai. Vamos lá, hoje temos também às 21h30 na Ilha do Retiro, lá em Recife, o Sport enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Às 21h, aí eu quero ouvir a opinião do Manolo, que a gente tem Santos e Corinthians, e Santos na Arena Corinthians. Se vocês demorarem muito, eu vou cair fora já, porque eu compromisso sério com o meu time e não posso ficar nem mais um minuto. Então vamos lá, Manolo, vamos lá. Vamos lá. Não, só uma pincelada do Manolo. O que você acha desse jogo aí? O Corinthians tem que fazer o jogo dele. O Corinthians tem muita posse de bola. O time continua ainda com uma montagem até interessante, apesar de a gente não ter mais aquele técnico milagroso, né? Mas o que acontece? O Corinthians não finaliza. O Corinthians demora de resolver a criação do gol na área adversária. Então, o tempo vai passando, no final do jogo, o time adversário chega lá e mete um. E esse sai engasgado. Aconteceu com o Flamengo. O Santos veio de um jogo de recuperação. O Vitória da Bahia, no domingo, ressuscitou o Santos, que estava lá na zona do rebaixamento, recebeu 5 de chocolate, entendeu? Lá na Vila Belmiro. E o Vitória voltou para casa com o rabinho entre as pernas e hoje está enfrentando a Chapecoense. Tomara que não faça outra vergonha aqui, né? O Santos está, claro, tentando sair, se recuperar. Já saiu da zona, depois você atualiza a classificação, mas dependendo do jogo de hoje, o Santos pode dar uma levantada boa. Espero que o meu Coringão jogue bem. É isso aí. E tem mais time, exatamente. A obrigação é toda do Corinthians hoje. Eu sei. Vamos lá, gente. 20h33, vamos seguir o canto. Vamos lá, bora. Vamos lá. Cruzeiro e Vasco da Gama se enfrentam no Mineirão hoje às 21h40. Vasco! Olha o Vasco do Pensador aí, tentando não perder. O Vasco tem técnico novo. O Vasco demitiu o Zé Ricardo no fim de semana e contratou Jorginho, aquele que era lateral da seleção brasileira na Copa de 94. Temos também, olha, esse jogo é interessante, hein? Grêmio e Palmeiras, jogo na Arena do Grêmio às 21h45. Eu tô com medo nesse jogo. Tô achando que o Palmeiras vai perder lá, hein? Pra você. Tô achando que hoje dá Grêmio lá. O time do Grêmio é muito forte. O presentão hoje. Todos os palmeirenses. Vambora. Não, mas hoje a gente já teve um presente. Separei aqui. Também tem Paraná Clube e Bahia, o jogo às 20 horas no Durival de Brito. Temos também, aliás, amanhã, amanhã, Durival de Brito tem Paraná e Bahia. Tem também Fla-Flu, no caso Flu-Fla, o jogo em Brasília, lá no estádio Mané Garrincha, estádio nacional. Para justificar a existência daquele mausoléu lá, né? Exatamente. E tem também Clássico Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro, jogo no estádio Independência. Agora, só pra gente finalizar o futebol, Neto, por que eu falei que o Palmeirense tá feliz hoje? Vamos lá. Pra vocês que falam que o Palmeiras não tem Mundial, agora a gente tem. Porque o Palmeiras ganhou do Real Madrid e é campeão mundial. No Sub-17, mas é campeão mundial. É isso aí. É campeão mundial. Sim, o Palmeiras concordo. Campeonato de Xbox conta, cara. Conta, cara. É campeonato de futebol, tem uma molecada boa. E o Palmeiras não só venceu, como passou o Peru na cara do Real Madrid. O Palmeiras ganhou de 4-2 do Real Madrid na Espanha e se sagrou campeão mundial Sub-17 na tarde dessa quarta-feira na região metropolitana de Madrid. O Palmeiras, a campanha que foi interessante do Palmeiras, o Palmeiras fez 8-2 no primeiro jogo no Steaua Bucareste, fez 10-1 no Tokushima Vortex do Japão,
aí empatou com o Atlético de Madrid em 2-2, ganhou do Olympique de Marselha por 3-0 nas quartas de final, ganhou de um time da Turquia, o Altınordu, na semifinal por 2-0, esse foi um jogo difícil, e fez 4-2 no Real Madrid. Então, pronto. Olha aqui, ó, temos aqui, senhores, temos aqui o Manolo. Amanhã eles vão botar um banner bem grande lá no Allianz Parque. Somos campeões mundiais. Manolo. Senhores, temos aqui, ó, aqui no chat de Spreaker, temos o Dan, lá do Japão, Dan Endo, colocou aqui, ó, olha só o Manolo falando mal do Vitória. Aí, como não podia faltar, ele colocou aqui, vai Corinthians, e na sequência ele colocou, palmeirense se contenta com pouco. Não, mas ó, eu vou falar do Corinthians agora. O Corinthians é tricampeão do Mundial Sub-17. Sim. O Corinthians é um dos maiores vencedores. O Corinthians venceu por 3 vezes, só tá atrás do Real Madrid. Mas o São Paulo também é bicampeão. Mas então, você nunca viu eles comemorando isso, não, cara. Isso é pinto pra milho. Eles que vão tratar. Por isso que nós não tem Mundial, é por isso que nós comemora. Exatamente. Eu sei disso. Bom, senhores, e aí, como é que vamos continuar? Como é que tá o futebol aí? Vamos lá, vamos encerrando. Só pra encerrar, no domingo a gente teve seleção brasileira, preparação para a Copa do Mundo. O Brasil venceu a Croácia por 2-0. Um gol do Neymar, um gol do Firmino. E no final de semana a gente tem, eu acho que é no próximo domingo, se eu não estiver errado, deixa eu só confirmar. Domingo Brasil... agora a gente tem Campeonato Brasileiro, sim. Não, tem Campeonato Brasileiro. Ah, é mesmo? Esquecemos de passar os jogos do Campeonato Brasileiro, né, pô? Não, então passa, vamos lá. Bem lembrado, mano. Vamos lá. A rodada do domingo do Campeonato Brasileiro, a 11ª rodada e penúltima antes da Copa, tem Atlético Paranaense e São Paulo, jogo na Arena da Baixada no sábado. Temos também sábado Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condá, jogo às 19. Vasco da Gama e Sport, o jogo no Estádio de São Januário também às 19. Corinthians e Vitória, eita lá, Manolo, mais uma opção pra você odiar o Vitória. 21 horas na Arena Corinthians. No domingo, às 16, temos Atlético Mineiro e Fluminense, o jogo na Independência. Na Fonte Nova, na Bahia, temos o Sport Clube Bahia enfrentando o Botafogo, o jogo é às 16 horas do domingo. Também às 16 horas do domingo tem no Castelão, a equipe do Ceará recebendo o Palmeiras, Grêmio e América Mineiro, às 16 horas na Arena do Grêmio. Às 19 temos Flamengo e Paraná Clube e Santos e Internacional. A gente não chegou a passar a classificação, né? Não. Então, classificação. O Flamengo é o líder com 20 pontos, o segundo é o São Paulo com 17. Na terceira posição está o Cruzeiro com 16 e o quarto é o Grêmio também com 16. Ainda com 16, na quinta posição tem o Inter, o sexto é o Sport com 15. Na sétima posição, e aí depois da sétima posição vem o bonde dos 14. Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro tem 14 pontos. Com 13, América Mineiro e Botafogo. Com 11, Vasco da Gama e Chapecoense. Vasco! Com 9, o Santos. Vasco não está na zona de rebaixamento, isso já é um fato a se comemorar. O Santos e o Atlético Paranaense têm 9 pontos, fora da zona da degola ainda. O Vitória é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 9. O Bahia é o 18º também na zona da degola com 8. O Paraná Clube tem 6. O Ceará é o lanterninha da competição com 4. Então, só para a gente finalizar, Neto, para encerrar o esporte, a gente partir para a NBA. Vamos lá. O Brasil, então, jogou no último final de semana, venceu a Croácia por 2-0 na preparação para a Copa, um gol do Neymar, um gol do Firmino. E, se não me falha a memória, o Brasil joga no próximo domingo novamente. Deixa eu só confirmar aqui. O Brasil pega a Áustria, jogo domingo, exatamente. Domingo, Brasil e Áustria. Último amistoso antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, que será no dia 17 contra a Suíça, num domingo também, às 15 horas. E, só pra gente finalizar, não posso finalizar sem uma piada, hoje a gente teve o jogo entre a Tcheca e a Nigéria, então vai ser pra Silvia Santos enfrentando o Negão da Picona. Foi 1-0 pra Silvia Santos, então, esse jogo. Olha aqui, ó, aproveitando aqui, ó. Só responder aqui ao Dan, que ele falou que é o Manolo torcendo contra o Vitória. Dan, e a todos vocês, a situação dos times da Bahia tá tão ruim que eu quero que acenda uma bomba, que é para ver se essa desgraça acaba, porque é vergonha demais, tá? É isso aí.
Ó, galera, lá pelo Ó, chat do Spreaker, nós temos aqui o Jeff Guimarães, lá do Tenistas em Ação, tá participando lá pelo chat, ele coloca, Netão, Netaço. Aí, doutor, não consigo ouvir nada, tô no trabalho, entrando só para dar um alô. Então fica registrado aqui, Jeff, o alô aqui teu aqui. Olha lá, como é que é Horável, eu acho que ele quis colocar Honorável Dan Endo, garantido, né? Aí ele colocou que tá com fome, tá comendo até as sílabas aqui. É isso aí, Jeff. Um abração, cara. Falta você aqui pra fazer comentários aí com relação ao mundo do tênis. Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho Só pra de confirmar, Neto, o horário desculpa. do jogo, que eu não Vai, eu desculpa, queria interrompi. 11 da manhã, Brasil e Áustria, jogo na Áustria. E legal o nome do técnico da Áustria. É o Franco Foda. O nome dele é Franco Foda, realmente. Puta, Franco O cara deve ser Foda, bom mesmo. Tcheca, O cara é pô, foda. hoje tá brabo o negócio, hein? Eu quero ver o Galvão falando isso. Não, Galvão não fala. Ela não fala, o Galvão é moralista. Não fala. Ele é um baba-ovo do caramba. Vamos. O Galvão Bueno, rapaz, o Galvão Bueno manda cortar os microfones da Globo perto dos técnicos lá embaixo, que é para os caras não ouvir os palavrões dos técnicos, né? Ele vai emendar um Franco Fiodor aí, sei lá. Falso moralismo. Outro dia o cara esqueceu o microfone aberto, o cara fez, vai, porra! Cara, aí o Galvão não precisa disso. Peraí, companheiro, coisa feia. Que moralismo ridículo, cara. Porra, bicho, é jogo de futebol, meu. Pô, para Porra. com isso. Futebol é um jogo viril. E por ser viril, é um jogo que demanda aqui, ó, um vocabulário também Dan, viril. O Dan tá falando aqui, ó, o Galvão tá gagá, cara. Pelo amor de Deus, eu tô gago, né? O Galvão tá gagá e eu tô gago. Esse lado babaca dele, ele sempre teve. Ele gosta de fazer aquele moralismo falso, ridículo. Eu sou um cara muito família. E o cara. Fala, deixa de bobagem, cara. Isso não tem nada a ver com as calças. Senhores, vamos lá. Vamos partir pra NBA. Vamos tocar o carro. Vamos aproveitar a presença aqui, que é raríssimo apresentar aqui a presença do. Isso, manda o nosso amigo aí, Léo Mogli do Galera do Hall, cara. São Hoje os Leonardos estão em maioria aqui. Exatamente, Leonardo, cara. Manda bala aí, meu irmão. Vamos lá, então. Léozão, o que tem aí, ou Mogli, né, que agora a gente vai ter que especificar qual Léo, o que tem aí de novidade no NBA? Mogli. Mogli, você já, é a segunda puxão de orelha que você me dá, mas eu não aprendo, cara, não adianta. Como é que ele gosta de ser chamado? Mogli. Igual aquele menino da selva? Porque ele, inclusive a cor dele é parecida. Vamos lá. O menino da selva lá, do Walt Disney? Ele é chocolate, ele é um cara assim, tipo, ele é praticamente um chocolate. Pode falar que eu sou preto, velho. Não, preto não, peraí, preto não. Você tem uma cor, não, eu conheci esse caboclo que pessoalmente tomamos um aqui lá no shopping lá perto da Avenida Paulista, cara. Ele é achocolatado mesmo, cara, ele é Todd, o Todinho aí. Vamos lá, Léo. Ou como eu gosto de dizer, sou bronzeado de fábrica. Isso aí. Mogli, vamos lá, o que temos aí de NBA? Mas antes o Jeff tá lá fazendo uma pergunta aqui. Pergunta pro Manolo se ainda estiver no assunto Fórmula 1, se ele acha que a Williams ainda volta a ser competitiva como nos bons tempos. Olha, gente... Quem tá fazendo a pergunta? O Jeff Guimarães, lá do Tenistas em Ação, tá perguntando isso aqui pra você. Eu respondo. Manolo, rapidinho, por favor, vamos lá. É rápido. O problema, Jeff, da Williams é investimento. A Williams hoje falta patrocínio. A Williams hoje, ela está perdendo espaço para outras equipes, justamente a Haas está vindo com muita força aí, a Haas americana, e que provavelmente tem dinheiro para desenvolver um carro melhor e que deve chegar nas próximas temporadas com muita força, mas a Williams não, infelizmente ela trouxe lá o milionário lá canadense, que está financiando ela até o momento, com o filho que não está como piloto, corre, não consegue nenhuma performance melhor, não tem um talento assim para chegar na frente, e o carro não desenvolve. O carro é um carro ruim, é um carro mal nascido, é um carro mal projetado. O caso da Williams é o caso clássico de uma equipe com um piloto e um patrocinador, né? Na verdade são os dois patrocinadores, os dois pagam hoje, né? O Stroll e o Sinotti, né? O Felipe Massa ficou mais um ano, voltou a pedido
da Claire Williams, que é a filha do chefão, do Williams mesmo, e ele ficou mais um ano lá para tentar dar experiência pro garoto, para ver se o garoto se desenvolve, mas o moleque não tem esse talento todo, então fica isso aí. Infelizmente, a Williams do tempo do Piquet, a Williams que até o Senna chegou a correr, não é mais uma equipe de ponta, e vai demorar muito para que ela volte a ser, a menos que ela arrume investidores pesados que façam uma reviravolta que dê a ela o lugar que ela merece na história da Fórmula 1. É uma grande equipe, tem nome, deu muitas alegrias aos brasileiros, inclusive, mas infelizmente hoje se encontra numa situação lamentável. Bom, então a resposta aí pro nosso amigo Jeff Jeff, lamentavelmente não. Aí o que acontece? O Dan colocou aqui, com o comentário do Mogli aí, colocou bronzeado de fábrica é boa, hein? Olha aqui, depois na sequência... Ele passou na máquina de não, depois aqui, ó, então. O Dan continua aqui, nepotismo na Williams, é isso aí. Bom, vamos lá, gente, finalmente, vamos deixar o nosso Mogli discorrer aí uma verborréia sobre a NBA. Leozão, por favor, nos ajude, por favor, prepare sua artilharia para fazer o contraponto com o Léo Mogli, que o cabra é massa aí na questão de NBA. Vamos lá, Leozão, como é que tá aí, Mogli? Vamos lá. Então, vamos lá. A notícia que mais relevante, né, desde domingo para cá é com relação ao Twitter. Nós teremos os árbitros que estão sendo muito contestados em todos esses playoffs. Na verdade, recentemente a NBA vem tendo recorrentemente, durante os playoffs, queixas de mais performances, mais atuações dos árbitros. Os árbitros têm errado muito e errado em lances claros, assim, aonde todo mundo vê que é uma coisa e no final das contas os árbitros acabam dando outra falta totalmente diferente. Mas é despreparo dos árbitros? Pô, depois de tanto tempo? Então, ninguém sabe dizer exatamente aonde que tá o problema. Ou é mão grande mesmo, Mogli? Não entendi. É despreparo ou é mão grande mesmo? Não é. A gente sabe que a NBA tem o clássico apito amigo, né? É normal quando você tá jogando em determinado lugar você ter uma arbitragem que é mais caseira sim. do que imparcial. Mas isso é assim, sempre foi assim a NBA. Certo. Ela sempre teve isso. E a gente tem também o que se chama lei da compensação, né? Porque a NBA não proíbe reprise de lance. Então, você tá vendo aqui um lance, o árbitro deu uma coisa, ele levanta a cabeça e olha lá em cima no monitor que tá mostrando a reprise para toda a plateia. Sim. Que é uma coisa totalmente diferente. Às vezes, no próprio lance seguinte, o cara já compensa essa falta que ele deu aqui. Ele pode reverter o ato errado dele, né? Não é reverter. É aquele lance assim, sabe quando você olha e fala assim, opa, fiz merda? Isso, mas então ele faz merda pra um lado e aí ele faz merda pro outro. Puta, é compensação assim, mesmo. Ok, equilibrei a minha ação. Mas pera um pouquinho, pera. É merda por merda? O cara não volta atrás do erro que ele cometeu? Então, se já tiver passado o lance, não. Se ele já tiver... Você não pode, na NBA você não pode desfazer uma falta. Não sabia disso, a falta, cara. É falta, legal, pronto, acabou. Cara, que legal. Ou é falta ou é bola pra um pra outro. Ele não pode, o árbitro não pode, tipo assim, suspender aquela jogada? Não, porque você para o lance, você tá entendendo? Caraca, bicho, que doideira. Cara, você já assistiu... O basquete é um jogo que quando falta 1 minuto... Eu digo para as pessoas daqui, tipo, quando falta 1 minuto pro jogo acabar, eu falo para as pessoas, certamente, daqui a 5 minutos a gente se fala porque tá faltando 1 minuto pro jogo acabar e esse é o tempo que vai ser necessário pra partida acabar. Caraca, porque, cara, qualquer coisinha, nego trava o cronômetro. Então, o cara tá indo em direção à cesta. Se o árbitro achar que teve uma falta, ele vai parar, ele vai olhar essa falta, e aí ele vai, às vezes se não for um lance, porque a partir dos 2 minutos finais de cada quarto, os árbitros podem rever as jogadas, né? A não ser que seja um caso de falta flagrante,
aí o árbitro ele tem o direito de olhar no monitor. Que doideira. Mas antes disso, não, ele tem que seguir direto. Caraca. Então você não tem como olhar, mas sabe quando você não tem certeza, aí alguém vira e fala, ou você olha pra cima e vê no telão que você fez de besteira? Então a maneira que a arbitragem encontra de equilibrar isso é dando uma falta a favor de quem ele, entre aspas, roubou. Não, mas veja, olha só que situação, não sei, os amigos aí que estão participando, veja bem, tipo assim, o cara cometeu uma gafe, aí a torcida adversária já fala, fica tranquilo, que ele vai fazer uma gafe a nosso favor. Pô, que doideira, cara. Então, tecnicamente, isso não é permitido, mas é uma coisa que a gente sabe que acontece, quem acompanha. É aceitável, né, de praxe já. Isso, é como se um árbitro no futebol, ele desse um pênalti para um lado, não tão grave assim, né? É porque eu falo pênalti porque vamos considerar uma falta, você dá um o cara pênalti para um na lado, linha de lance livre. Não, mas vamos considerar esse exemplo, dá um pênalti para um lado e depois vai lá e dá outro pênalti para o outro lado. Exatamente, porque ele sabe que vai ficar equilibrado. Olha aqui, ó, o Dan tá dizendo o seguinte, ó, que a NBA tá parecendo um campeonato brasileiro. O Jeff Guimarães, lá tenistas em ação, tá dizendo aqui, olha, o Petros deve estar chorando de depressão e comendo um pote de 1 quilo de açaí, de não estar participando. Olha aqui, mesma coisa o Jeff. Tá chorando de depressão desde que o Pacers dele foi escorraçado. Sim, olha aqui, ó. Com certeza, ele chora muito por causa disso. Olha aqui, ó. Ei, Dan, honorável, vai falando aí, que assunto tá rolando aqui no trampo, não ouço lhufas. Ô, Jeff, então, pelo amor de Deus, para de jogar lenha na fogueira, pô. O Jeff é o circo pegando fogo, não, ele é o mensageiro ele tá do caos, ele tá acompanhando via texto, cara, tá via texto, ele tá recomendando aqui. Mas vamos lá, então, aí você disse que tava rolando no Twitter um lance que o que acontece é que esse jogo 3 agora, ele vai ser comentado ao vivo pelos árbitros da NBA. O que vai acontecer? Nossa. Durante a partida, né, durante o jogo 3, basicamente hoje às 10 horas, se você está ouvindo isso ao vivo... Sim, estamos 20 horas e 52 minutos, Os árbitros da NBA, através do Twitter, @officialNBARefers. É isso aí, pera um pouquinho. Galera que curte a NBA, que estiver ouvindo o NetoCast Esportes ao vivo, como é que é? O que, Mogli? Oficial NBA Refs. Pronto. Oficial com 2 Fs, NBA. Beleza, NBA legal. Refs, REFS. Beleza. Mais fácil aí pra galera seguir esse @. E a galera pode interagir com a hashtag RefWatchParty. Olha lá, o Dan tá perguntando aqui, o Mogli, o Dan tá perguntando quantos árbitros tem no jogo aí? A NBA tem 3 árbitros, 2 de canto, 2 de lateral e um que fica no meio. Não, mas eu acho que também, bom, se não foi essa pergunta do Dan, esses árbitros que estão participando aí pela hashtag, quantos serão árbitros aí? Aí eu não sei, aí provavelmente eles devem pegar, sei lá, uns 5 pelo menos. Ah, tá, pra poder ter o padrão de desempate pelo menos, né? Não, é porque eles devem responder, tipo, deve ter uma pessoa que deve ser o principal pra responder, mas deve ter várias pessoas para poder até fazer a questão da triagem também, assim, eu não sei exatamente como é que vai funcionar. A notícia que eu li aqui no Layup só mostra, eu também dei uma lida por alto, né, eu não fiz aquela leitura dinâmica. Cara, a gente tá ao vivo, para com isso, a gente também não é obrigado a ser o oráculo aqui, ter todas as informações. Quem quiser vai lá procurar no Google, meu. Pronto, vambora. Então, pra você ter noção de como tá tão crítico o problema da arbitragem, o jogo 1, que foi o jogo mais polêmico até agora, foi um jogo que o Cleveland Cavaliers tinha chance muito forte de ganhar a partida. Tudo bem que o amiguinho do Cleveland, né, fez besteira, o jogadorzinho do Cleveland fez besteira, mas os Warriors estavam no momento down, assim, estavam no momento onde as coisas não estavam acontecendo direito para eles, e o Cavs veio numa crescente aonde conseguiu virar a partida e o LeBron estava mantendo o time com uma certa diferença.
O Cavs fez um quarto tempo fantástico, um quarto período fantástico, né, Mogli? Tipo, único desse ano, dessa temporada. Foi tipo, o melhor quarto do Cleveland essa temporada. E por conta de uma jogada que, ao meu ver, foi falta de ataque, que o árbitro deu como falta de defesa, o Cavs acabou se desestabilizando. E aí, quando o Cavs foi para um ataque, também teve uma outra falta que foi falta de defesa e foi dado como falta de ataque. Aí, tipo, o time desestabilizou de forma que não conseguiu mais focar direito na partida. Porém, entretanto, contudo, todavia, não mais que não obstante, o Cavs ainda estava com chances de ganhar com 4 segundos para acabar a partida. O Cavs tinha 2 lances livres e estava perdendo por 1 ponto. Ou seja, era só fazer os 2 lances livres que ganhava a partida. Só que a pessoa que estava para fazer esses arremessos de lance livre se chama J.R. Smith. Posso falar o nome dele novamente? Fala. O filho da puta do arrombado do J.R. Smith. Olha aqui, ó. Se eu tivesse na arena, eu jogava cadeira na cabeça. Senhores, aqui, ó. O Dan lá do Japão tá colocando aqui, ó. Depois de tudo isso que o Mogli falou lá, é só pra não perder o comentário dele aqui, ó. Depois dizem que os árbitros de futebol brasileiros são ruins, né? Pois é. Depois dessa cena, minha mãe vai falar: o que você tá falando aí, moleque? Tá xingando aí. Até nos Estados Unidos eles erram, o Dan tá colocando aqui. Mas vamos lá, vamos seguir aí com a NBA, galera. Vamos lá, vamos embora. Então, aí o J.R. Smith, ele foi pra linha de lance livre e fez o primeiro, empatando a partida, fazendo com que todos os torcedores dos Cavs acreditassem na vitória. Pô, mas... E aí, quando o cara faz o segundo lance livre, ele erra. Mas eis que ele tem a dádiva dos deuses de pegar o rebote. Ou seja, todas as glórias vão pra esse filho da puta se acertar a porra da cesta. Exatamente. Só que o cara faz o quê? Ele pega a bola e corre pro meio da quadra. Detalhe, o time do Cavs tinha um tempo pra pedir. Podia pegar a bola, pedir o tempo, tanto ele ou o técnico podiam pedir o tempo e armar alguma jogada pra pelo menos tentar ganhar a partida. Sim, mas velho, foi comida de bola, e mesmo então. Se não ganhasse, o time ia pro overtime com a moral, porque tipo, teve a chance de ganhar, não conseguiu, mas vamos lá. Cara, é bizarro, você tem que ver tem um vídeo que é o LeBron quando ele descobre. Tem um meme clássico, né, quando o LeBron tá conversando com o JR e o JR explica que, tipo, achou que... A gente sabe que o JR achou que o time tava ganhando, apesar dele dizer que não, apesar dele dizer que tava esperando o pessoal pedir tempo, a gente sabe que é o contrário. E quando ele descobre que o Ty Lue é o técnico do Cleveland Cavaliers, outro arrombado, pedir um tempo. Ele fica desolado, tanto é que ele fica desolado que você percebe que o desempenho dele é um desempenho apático no overtime, mas do Cavs como um todo é, tipo, pior ainda. Cara... o LeBron, assim, ele pensa o seguinte: eu fiz 50 pontos nessa merda pra esse arrombado pegar a vitória e enfiar no meio do cu. Não, ele não fez 50 pontos. Ele foi um dos 6 únicos caras na vida que conseguiu, num jogo de final de NBA, fazer mais de 50 pontos. Então, olha isso. Ué. E o filho da puta faz isso. É como o Dan ainda colocou, que filho da puta não, arrombado. Eu acho que foi você mesmo que falou, Mogli, no grupo da NBA, que depois não sabe por que se é arrombado, porque o LeBron James não vai ficar no Cavaliers, porque ele vai sair do Cavaliers. É por causa dessas merdas aí que o J.R. Smith faz e que o time é uma merda. Cara, eu acredito que o LeBron ainda fique. Mas tudo pode acontecer depois dessas finais. Mas assim, a gente também não pode falar mal do JR não, porque no jogo 2 ele foi ovacionado
chamado de MVP das finais. Pra quem não sabe, MVP é o prêmio de melhor jogador. Você tem o de melhor jogador da temporada e das finais. Mas a torcida dos Warriors estava zoando ele justamente pelo lance que foi o lance mais polêmico do primeiro jogo pro jogo 2, cara. Na verdade, esse lance é o lance mais polêmico dessa série. Eu comentei no grupo que eu acho que, assim, essa derrota desestabilizou o time do Cleveland Cavaliers de tal maneira que eles vão ou fazer 4-1 ou eles vão tomar 4-0. Se ganhar hoje já tá ótimo. Eu acredito que hoje é o dia deles ganharem. Mais do que hoje eu não confio muito, não. Hoje e o próximo é em Cleveland. Depois a série volta pra Oakland, ou hoje é em Cleveland, depois volta pra Oakland já. Não, hoje o jogo 3 e o jogo 4 são em Cleveland. O jogo 5, se necessário, é em Oakland. O jogo 6, se necessário, em Cleveland. E o jogo 7, se necessário, volta para Oakland. Caralho, e uma coisa que a gente tem que falar, assim, um ponto que eu preciso comentar, assim, como de admiração foi LeBron e sua maturidade com relação a esse lance. Porque no pós-jogo teve não é só o Brasil que tem repórteres babacas, né? Sim. Teve um repórter que ficou instigando ele. Assim, gente, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe os fatos, mas você, se você jogou qualquer pelada, cara, você sabe que tem certas coisas que você não fala pro time. Por quê? Porque você vai desestabilizar o time, você vai baixar a moral do time. Você reclama depois, você reclama só com os íntimos, mas você não vai falar no time porque você vai gerar um climão. E, porra, eu vou chamar de merda, desculpa. Não, perdão, pode não, a gente tá perdão vivo, a palavra, cara. mas um merda de repórter ficou instigando o LeBron, tentando tirar dele tentando fazer com que ele falasse. A verdade é que estava tentando fazer com que ele falasse que a culpa foi do J.R. Smith. E o LeBron, ele falou, cara, não, olha só, eu não sei o que passou na cabeça dele, eu não posso falar pelo que passou na cabeça dele. É lógico, ele O que teve uma aconteceu atitude foi isso, esportista, e... pô. Pode falar. Ele teve uma atitude esportista, ele não vai ficar jogando Até outro na nisso, fogueira. o LeBron ele foi foda. Pô, Até meu. nisso. Sim, e o LeBron ainda virou e falou assim, cara, ó, meu foco é o seguinte, esse jogo acabou, eu tenho que pensar no jogo 2. E ele está focando partida após partida, não está pensando se perdeu, ok, se ganhou, ok, a gente tem que focar na partida. E é aquele lance, previsão, eu já falei, minha previsão para essa final é de 4-1, se não 4-0, mas é como o Zé Boquinha da ESPN fala, cara, eu aprendi que nessa vida a gente não aposta contra o LeBron. Eu acho que o cara voltou de um 2-0 contra o Boston nas finais que eu já dava como certo a vitória do Boston, apesar de ter jogado no bolão que o Cavs passava. Exatamente. Eu falei, eu aposto num 4-3 pro Cavs de virada. Ah, por que será? Eu sou torcedor, né? Porque eu sou tonto. Mas, cara, basicamente esse é o resumo dessas finais. E a gente aí depois, né, já tem gente, em alguns grupos que eu pertenço, já tem gente já especulando e pensando sobre a pós-temporada, né? A free agency. Mas isso aí é uma coisa que vai ficar mais quente depois. No momento, a gente tem o Detroit Pistons, que tá à procura de técnico, e aí tá aquele negócio, atirando para tudo quanto é lado, fazendo entrevista à torta e à direito, para ver quem vem. Agora, quem vem a gente não sabe. Senhor Valdemar. Mas a notícia que deixou até o comissário da NBA puto antes de começar as finais é a história, né, do... Como é que é mesmo? Eu esqueci o nome. Do GM do Philadelphia 76ers. Porque ele criou contas fakes para o quê? Para falar mal de jogador e para criar
treta com a galera do próprio time que ele gerencia. Mas vai tomar. O Dan lá do Japão tá colocando aqui, mas que bagunça necessária. Olha aqui, ó. O Dan tá colocando lá. Que bagunça, é necessário? Merda não, arrombado. Voltou de novo com a questão do arrombado. Olha aqui, ó. Ele tá dizendo... O Dan, ele aprendeu, parece que ele aprendeu agora aguenta, ó. Ele é profissional. Aí vem lá pra você agora, Leozão. Segura essa aqui, ó. Porque o Leozão é um arrombado. Arrombado é você aí no Japão, arrombado. Ô, Mogli, não repara não que a galera lá no Spreaker, lá no chat, eles detonam mesmo. Mas vamos lá, vamos dar sequência lá, vamos lá. O DM se chama Brian Colágeno, e a história é que o cara tá explicado, comeu contas. Como é que é? Peraí, atropelou. O cara criou 5 contas fakes, o Brian Colágeno criou 5 contas fakes no Twitter. Caraca. Pra ficar, tipo, dando pitaco. E o pior é que, assim, ele fazia algumas perguntas e ele jogava assim, mas e se isso acontecer? Só que nesse e se isso acontecer, ou, a pessoa dava uma opinião e ele contra-argumentava. Mas, assim, era com uma coisa que só quem é de dentro sabe, ou você tá especulando muito. E aí, basicamente no mesmo dia ou pouco tempo depois acontecia. E isso gerou um climão no 76ers e tem gente dizendo que o Ben Simmons ou o Joel Embiid pode pedir, mas o Joel Embiid pode pedir para sair. Porém, o Embiid, que é conhecido pelo seu senso de humor, cara, se você não segue o Embiid nas redes sociais, tipo, siga no Instagram e siga no Twitter, que ele é um cara que, assim, aí, cara, faz piada torta direito. Mas ele é aquele cara também, assim, que faz piada quando ganha. Quando perde, é mais ou menos. Fica recolhido, já não é tão né? Fica recolhidão, assim. Né? Fica recolhidão. Ele fica mais ou menos recolhido. Fica de tromba, O Embiid falou que tá tudo tranquilo, que sentou pra conversar com o Brian e que não tem nada... O Brian falou que é tudo mentira. Mas eu, se fosse o Brian, se tivesse feito isso mesmo, diria também que é tudo mentira. O Dan tá falando que joelho de porco, colágeno. Olha lá. Exatamente. Faltou tomar aí uma cápsula de cogumelo do sol. Cogumelo do sol. Colágeno Ô Mogli, aproveitando aí, você tem... Como é que estão as pontuações, as colocações aí no Oeste e Leste? Pelo que você me explicou da última vez, são 2 ligas aí. Como é que tá, Leozão? Me ajuda aí também, que eu sou final. Então, já acabou isso, cara. Já estamos nas finais. Tá, então, o Cleveland venceu a Conferência Leste e o Warriors venceu a Conferência Oeste. E aí agora eles estão disputando o título da NBA. Então não acabou. Ou seja, então na NBA, agora você ganhar, você tem que ganhar 2 finais. Não, então, pera um pouquinho, para. Pra ver quem que é o pica grossa mesmo. Então, é isso que eu ia dizer. Então, pera, acabou a Conferência Leste e Oeste, agora vamos ter o campeão mesmo da NBA, é isso? Isso. Ou seja, é a final de uma Copa, vamos dizer assim. É o campeão da porra toda. Porque o que acontece é que cada conferência é um campeonato à parte. À parte, assim dizer. ok, entendi. É um campeonato dentro do campeonato. Certo. E os vencedores de cada campeonato é como se... Vamos lá, vamos botar no termo futebolístico. Você tem o grupo Leste e o grupo Oeste. Entendi. Mas eles têm cruzamentos, né? Como eu expliquei da outra vez, sim. Você que é na sua conferência, você encontra aquele time 4 vezes e você encontra 3 vezes o time da conferência adversária. Exatamente, verdade, você falou isso aí. E aí você se classifica, os 8 primeiros de cada grupo passam por um quadrangular, que é chamado de playoffs. Isso. E aí a gente tem a questão 1º, 8º, 2º, 7º, 3º, 6º, 4º, 5º. E essa questão aí, quando você me explicou, o Petros também, fica aqui o abraço, o Petros vai se remoer de não estar hoje participando aqui. Mas o que acontece? Eu confesso eu confesso que quando você... entende mais. Não, então, mas olha só. Olha isso, olha, criando conflito. Petros, ama, cara. Não, mas veja bem, o que acontece é o seguinte,
eu tenho que confessar que desde aquela vez que você explicou essa questão de quando uma conferência se encontra com a outra, entendeu? Tipo assim, tem com adversários. Cara, é muito complexo, cara. É um lance meio difícil de entender pra quem é leigo, assim. Você fala assim, pô, quer entender a lógica da coisa? Você fala assim, por exemplo, o quarto da conferência tal enfrenta o terceiro da conferência tal. Cara, é complicado de você... Não, mas é o da mesma conferência. Não. Quando eu tô falando quando as duas se encontram, que você falou... aquele momento ali que você falou que são os playoffs, né? Aquele momento ali é complicado, cara, porque... Elas se encontram só na final, né? As conferências. Os playoffs, elas vão ainda dentro da própria conferência. Ué, então eu entendi errado, então. Aliás, esse é um bom ponto, porque me veio essa dúvida agora, Mogli. Acho que você pode responder pra gente. Diga. Existe alguma outra ocasião em que as equipes das conferências se enfrentam, ou elas só vão se enfrentar realmente se chegarem na final? Porque na NFL existe uma vez no ano você vai e joga com a equipe da outra conferência. Eu acho que é isso. Tem isso na NBA? Alguma maneira? Sei lá, uma pré-temporada? Não, então, existe a pré-temporada, e aí a pré-temporada da NBA se chama Summer League, e os times, eles se preparam a cada ano, basicamente. Quando começa essa temporada, eles já começam a pensar qual vai ser a Summer League que eles vão fazer. E a Summer League, geralmente, são 6 a 8 times. Então, os times vão se agrupando. Por quê? Porque na Summer League você pega o seu time, que é de novato, e que são os novatos, que são os rookies, e os sophomores, que são os segundanistas. E a galera que você quer testar também, a galera que, de repente, passou no draft, mas não tá com contrato garantido, ou a galera que ficou na sobra do draft, mas que você enxerga um possível potencial, você faz um contratinho acho que é de 10 dias para eles ficarem testando, com a possibilidade de você receber oferta de algum time que te viu ali. Mas lembrando, a prioridade, se você passou no draft, a prioridade é do time que te selecionou. Se você ficou de sobra, aí o primeiro time que chegar em cima de você e fizer oferta, você pode assinar. É onde os olheiros vão sapear, né, Mogli? Mas só que esse é um torneio separado, você tá entendendo? Porque assim, você precisa ou tá jogando já num time ou ter passado no draft. Entendi. Aí, quem não passou no draft, algumas pessoas, alguns jogadores recebem o convite para participar da Summer League. É uma repescagem, né? É quase como se fosse uma repescagem. É pra você mostrar assim, olha só, eu não sou tão ruim assim. Tão ruim quanto todo mundo tá dizendo. Pois é, olha aqui, ó, o Dan de novo criando polêmica lá, ele vem, ó, não é complexo não, o beisebol é pior, mas, ô Dan, você quer falar de beisebol, você liga o microfone e venha falar. O beisebol é uma bosta. Não, pelo amor de Deus, o beisebol é um esporte pra você passar o domingo, falando de uma partida só. Mas vamos lá, então a gente tá na final, eu quero saber agora do Mogli e do Léo, como é que tá a expectativa aí de vocês dois aí que estão acompanhando a NBA, pra gente passar uma régua nesse assunto, que estamos com 93 minutos já de programa ao vivo, galera. A minha expectativa é não tomar uma varrida na final, só isso. Não quero que o meu time tome a varrida. A varrida é o 4-0, né? Nossa Há controvérsias, porque pra mim, varrida 4-0 e 4-1 é varrida. Não, a 0 é pior, né, Mogli? Pelo amor de Deus, 0? O Brasil tomou de 7-0, você passa debaixo da mesa. Olha só, eu acho que é o seguinte, pouco importa pouco importa o resultado final. Você perdeu. O que importa, na verdade, é como você perde. Você pode tomar um 4-0 sendo pau a pau a partida. Agora, você tomar um 7-4 com os times, tipo, oscilando, um 7-4 não, desculpa, um 4-3 com você jogar uma partida boa, uma partida ruim, uma partida boa, uma partida ruim, pra mim é complicado. Pra mim, assim, tipo, valeu mais a pena o cara que perdeu os 4 jogos, mas
porra, com muita chance de ganhar. É. Porque uma coisa que a gente tá vendo também é que, por exemplo, no jogo 2 foi mais o que eu esperava dessa série. O Cleveland tava muito apático porque o time do Cleveland basicamente é LeBron e uma porrada de cone, mais 4 cones na quadra. LeBron os malucos aí. Cara, olha só, é aquele negócio. Você fica com o ombro dolorido, cara, só de ver o LeBron jogar. Porque ele carrega essa porra desse time desde que quando começou os playoffs. E deixa eu só dar uma conferida aqui, mas eu tenho a impressão de que o LeBron, os Cavs, deixa eu ver quantas partidas os Cavs já jogaram nesses playoffs. Vai lá. Se a minha internet ajudar aqui, né? Não, tem problema, a gente vai enrolando aqui, tá ao vivo mesmo. Enquanto isso, a gente chama o Dani arrombado. Já abriu aqui, ó. Os Cavs venceram de 4-3 os Pacers, já coloca aí 4 jogos nessa série. Venceram os Raptors, porque os Raptors são saco de pancadas, de 4-0. E venceram os Celtics por 4-3. Ou seja, 18 jogos antes de chegar na final. E na final, a gente já tem 2 jogos aí. Ou seja, o LeBron tá carregando esse time a 18 partidas na pós-temporada. Fora você pode virar e falar assim, mas pô, teve jogo que a equipe jogou bem. Cara, deve ter tido 2 jogos. O Dan tá dizendo aqui, ó. O Dan tá dizendo, podia ser mata-mata, ia ser muito mais fácil de entender aí, ó. Não, cara, é simples. Cada série, né? Cada etapa são basicamente o início dos playoffs, a primeira rodada, depois você tem as semifinais de conferência, finais de conferência e a grande final da NBA. São 4 etapas, basicamente. Cada etapa dessa é melhor de 7. Ou seja, quem ganhar 4 jogos primeiro, passa adiante. Ou é campeão se for na final. Entendi. Tem que entender, quem tá ouvindo tem que entender o seguinte: tem que tirar da cabeça que é difícil. Difícil é entender como que tem gente que vota no Bolsonaro. Exato. Aqui a NBA é tranquilo, é sossegado. Não, e assim, eu posso estar complicando, posso estar deixando difícil, porque eu tô falando num ritmo acelerado. Não, dá pra entender sim. Bom, mas olha, vejam bem, ó, nós estamos aqui, ó, tempo do Spreaker aqui, apesar de ter um plano mais avantajado aí, mas nós estamos com 97 minutos, cara. Então, vamos partir aí para o encerramento aí, como é que ficou então nessa posição final da NBA, Mogli, Léo, pra gente poder já começar a encerrar o programa, cara. Senão o Spreaker não perdoa. Perdeu tempo, ele corta mesmo, cara. Vamos lá. Basicamente hoje tem jogo, se fosse você não perderia, porque eu não vou perder. Cara, eu não tenho como acompanhar, eu vou ter que ver pelo celular aqui, alguma coisa assim, cara. Cara, você pode procurar, dica, se eu fosse uma pessoa que burlasse as coisas ilegais, eu iria no Google e digitaria online, NBA finais e streaming. Online. Assim, se você quiser, tipo, uma coisa um pouco mais específica, assim, você pode digitar Regedit. Ou você pode chegar no Twitter e pode fazer o seguinte, perguntar assim, geralmente para algum Twitter de NBA, alguém tem um link por streaming aí vai que de repente alguém responde. Por sorte. Mas assim, isso entre todas as URLs de Xvideos que o pessoal mandar, de repente tem uma ou outra ali que realmente vai aparecer. Depois de 15 cliques em bannerzinho, você consegue acessar. Mas cara, beleza. mas assim, tipo, NBA é instigante, online. É instigante. Basta você ter fé e perseverança. É instigante, vale a pena. Bom, Leozão, e aí? Você que tá nossa front-end aí do NBA, mais alguma consideração? Assim, eu não tenho sobre NBA, mas eu tenho sobre um outro assunto. Leozão, 99 minutos já de programa, Leozão. Você quer me... O pensador vai ficar feliz. Fala uma palavra de carinho, pelo menos, pra mim, cara. É rápido, prometo que é rápido. Vamos lá, vai. Inglês, eu vou ter que entender. Vai. Temos aí uma competição nos Estados Unidos, que ela é
nado sincronizado, Pronto. o aberto de nado sincronizado dos Estados Unidos. Aí, prensador vai chegar ao Finalmente. orgasmo hoje aqui. Olha lá. Demorou, mas chegou. Vamos lá. Algumas das maiores competidoras do nado sincronizado vão competir lá no sul da Califórnia nessa semana, nesse campeonato aí, que é uma etapa muito importante da World Series de nado sincronizado, da Mas federação. a pergunta que não quer se calar, Leozão, vai ter ucraniana ou não? Vou chegar lá. As nadadoras, então, elas vão competir no solo, no dueto misto, isso não interessa porque tem homem no meio. Mas, então, vai ter pessoal da Austrália, da China, do Canadá, da Colômbia, da França, do Japão e da Ucrânia. Olha lá, pensador. Agora sim! Agora o pensador está realizado no NetoCast Esportes ao vivo, cara. O cara tá até chorando lá, tá até chorando, cara. Eu vou te dar nomes. Gente do céu, vocês precisam ver a câmera dele aqui, estacionada, ele está limpando lágrimas de crocodilo. É muito emocionante. Que essa desgraça pra chorar. Eu tenho nomes ainda, porque Nossa, a campeã da última etapa foi a japonesa Yukiko Inui, que ela foi na etapa do Canadá. A medalha de E o Kiko Inudi? Inui, rapaz, não vem Inui. não a me vê com medalha os de prata foi vislumbres a sexuais. ucraniana Yelizaveta Yakino. Ficou com a medalha de prata. Vocês acharam que nunca iam ouvir nada? Pois é, o Leozão revolucionando o NetoCast Esportes, cara. Eu fiquei mais impressionado que o meu inglês tá bom a ponto de eu inglês conseguir não, você tá traduzir falando nome em japonês, cara. Que inglês é esse, cara? Para com É isso. isso. Bom, Achou senhores, que não ia ter nada sincronizado ucraniano? Achou errado, Tardo. Senhor, não, achou errado, etário. Seguinte, galera, tem que agradecer a presença de todos aí. Já estamos aqui, deixa eu ver, com 101 minutos e 38 segundos de programa ao vivo. Vocês querem acabar com o meu pacote de Spreaker do mês, então eu não posso permitir que isso aconteça, que nós estamos no dia 6 ainda, começo do mês. Vocês não vão me derrubar, Então eu quero agradecer primeiramente, Mogli, você viu que é ao vivo, a gente só liga o microfone e sai falando mesmo. É a segunda vez que você participa, espero que você tenha gostado. Segunda Olha, vez o quê, cara? Já vim aqui, acho que essa é a quarta, quinta vez, meu. quarta vez, bicho. Olha o Alzheimer aí causando Pera, problemas no tudo, NetoCast. para tudo. Eu É na minha- muito necroping. acabei com a minha necroping. É a quarta vez, Mogli? É, cara, eu já vim aqui, já tem umas... eu acho que 4 ou 5 Tá vezes. vendo? Olha lá o cara, nem ele Só nas sabe. andanças do galera do Hall lá, eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes ele falar que teve aqui pelo NetoCast Sports. Pronto, Sim. então vamos com... Ó, teve semana que foi seguida, cara. Isso, verdade, você tem razão, cara. Meu, mas tudo bem. Ainda que ele esteve aqui naquele dia lá da Copa São Paulo, que ele jogou o coquetel molotov aquele Verdade, dia. cara. Verdade. Fica aqui saudações pro Bamondes, que também não aparece faz tempo. Mas, cara, olha, muito obrigado pela presença. A bagunça é sempre igual mesmo. É isso aí, um clima descontraído, não tem essa edição, manda áudio, corta áudio, grava aqui, grava ali. É tudo ao vivo. Então, Mogli, muito obrigado pela presença. Leozão, você segurou a onda pra caramba aí com o NBA. Muito obrigado, brother. E, A gente tenta. Não, a gente tenta não, você é um cara humilde, vai. Você é um cara Ah, humilde. Olha Olha a assim. pemba da NBA, assim, Não, com gosto. pô, pelo amor de Deus, cara. que Pelo amor de chacoalhou. Deus. Isso aí é Quem pro sou eu Petros. perto Isso é... do Mogli Não, sobre isso é NBA, pro cara? Petros. O Mogli, Isso é pro ele Petros. fanático, pô. Ó, isso é pro Petros pensar 2 vezes em não participar mais do NetoCast Sport, tá ok? Manolo, o nosso oráculo da Fórmula 1, você que tá ouvindo, deve estar assistindo o jogo, mano. Tô ouvindo. Aê! Manolo, muito obrigado pela presença, brother. Você, na Fórmula 1, você massacra. Eu deixei até um presentinho pra quem tem lá. acesso ao Telegram aí, lá no Telegram do Pensador Jogo. Isso, vai lá. Eu já até sei qual é o presentinho. Manolo, é isso aí, ó. É pra Boa cá. noite a todos, obrigado aí, todos os ouvintes do podcast. Obrigado pelo tempo, pela... Eu que agradeço, Manolo. Você, cara, é o que o Dan falou. Poxa, que saudade do Manolo falar de Fórmula 1, que o cara manja muito. E o Pensador, que tá mutado, não sei se vai responder. Pensador, hoje
A gente ficou sem o Ciuf e com as suas narrativas peculiares, mas você participou aí com seus comentários sarcásticos até o osso, né? Peraí, como assim sarcástico? Eu tava sendo apenas sincero. Não, além de ser torcedor do Vasco, né? Tudo bem, mas eu torço pro PAC. Eu torço pro PAC, cara. Ô, Neto. Oi. Então vamos deixar o desafio. Pensador, você consegue mandar aquelas narrativas interessantes sobre Copa do Mundo? Não, fica pro programa que vem. Fica pro programa que vem. Vamos lá. Ia ser fantástico. Se ele consegue, não. Se ele consegue, não. Ele conseguirá. Que isso é o pensador louco. Bom, gente, seguinte. Muito obrigado pela participação de todos. Já estamos aqui estourando o tempo. Agradeço ao Dan Endo, que deixou comentário, Julian Catino, Almir, lá do Curva de Rio. Cara, muito obrigado a todos e vamos encerrar o NetoCast Esportes e até o próximo programa. Um abraço a todos. Agora todo mundo dá tchau. 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 Aí, tchau.